Muitos de vocês já ouviram falar, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas empresas consideradas por alguns analistas como top pickers do agronegócio. E o porquê de serem consideradas como tal. Antes de começar, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos e já deixa aquele like, é de graça e isso me ajuda muito. Faz com que a IA, Inteligência Artificial do YouTube, entenda que o vídeo é importante e assim divulgue cada vez mais o canal, para mais pessoas terem acesso. Primeiro de tudo, precisamos entender o que é o agronegócio. O agronegócio, ou agrobusiness, é o termo usado a toda atividade econômica que inclui desde a compra de insumos, sementes, adubos, fertilizantes, defensivos, as cooperativas, as agropecuárias, que compram e revendem para os produtores rurais, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, a pecuária, tem a indústria de alimentos ou biocombustíveis, produtos como papel e celulose, têxteis e desenvolvimento de tecnologias para dinamizar todas essas atividades. Enfim, parafraseando o professor Marcos Favas Neves, agricultura é o sítio, é a fazenda, enquanto o agronegócio é todo o resto. Por isso, ao contrário do que muitos imaginam, quanto mais o agronegócio se moderniza, maior é a integração do campo com a cidade, através dos investimentos dos bancos, da biotecnologia com pesquisas científicas pesadas e desenvolvimento de sementes em laboratórios com as mais avançadas técnicas de manipulação genética. Temos ainda a meteorologia e climatologia e toda a logística de transporte e escoamento dos produtos, as empresas exportadoras, sem falar na criação de centenas de startups que impulsionam ainda mais esse setor que mais cresce na economia brasileira. Ou seja, há uma inter-relação entre os três setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. O primário através da agropecuária e o extrativismo, o secundário com as indústrias de tecnologias e de transformação das matérias-primas e o terciário com o transporte e comercialização dos produtos advindos do campo. Apesar do agro brasileiro ser muito fragmentado, há duas empresas que despontam com bons fundamentos, pagadoras de dividendos, inclusive uma delas, apesar de estar fora do radar dos investidores que buscam receber dividendos, foi uma das empresas que mais pagou dividendos no período 2021-2022. Importante frisar que, diferentemente da contabilidade geral, na qual o exercício social equivale a um ano do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, na contabilidade rural, o exercício social corresponde ao ano agrícola, que é o período abrangido pelos processos de plantação, colheita, comercialização da safra. Se uma propriedade tiver mais de uma atividade rural, o exercício social corresponde ao ano agrícola da atividade com maior representatividade econômica. Portanto, o exercício social do agronegócio é diferente da contabilidade geral. No caso das empresas que vou trazer aqui, o período contábil é de julho a junho. Existem algumas empresas relacionadas mais à pecuária, outras focadas em papel e celulose, mas hoje vou destacar aqui duas empresas voltadas mais para a agricultura, plantação de soja, algodão, milho, compra e venda de terras. Lembrando que não é recomendação de compra, apenas estou trazendo informações que podem servir de base introdutória para seus estudos, caso tenha interesse pelo setor. E se você tem interesse pelo setor, trabalha ou conhece alguma empresa relacionada ao agronegócio, comente aqui embaixo. A primeira é a Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, Agro 3. Ela é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis que gera valor através da aquisição de terras, geralmente consideradas improdutivas ou com baixa produtividade. É feito prospecção estruturada e due diligence, visando garantir a busca constante das melhores opções de imóveis rurais por meio do mapeamento das áreas, criando um banco de dados que permite uma análise rápida e eficiente das oportunidades. Uma vez identificado o imóvel de interesse para a compra, é dado o início do processo de due diligence, que consiste no levantamento de todas as informações e dados relativos ao imóvel e respectivos vendedores, para que seja feita uma detalhada análise técnica sobre a aptidão do solo e clima. Tem ainda o jurídico, que analisará toda a documentação, títulos, registros e, por último, porém não menos importante, a questão ambiental, que analisará em qual bioma a propriedade está inserida. Após a aquisição ou arrendamento,
Vem o desenvolvimento, em que há todo um trabalho para tornar essa terra produtiva. Nessa etapa é feito todos os investimentos necessários para a correção do solo e início das operações agrícolas na propriedade e desenvolvimento do entorno da propriedade com investimentos em benfeitorias e infraestrutura, como construção de estradas, pontes e redes elétricas, gerando inúmeras ações de impacto social para as comunidades vizinhas. Ao mesmo tempo que é feito o desenvolvimento, é feita a exploração, porque enquanto ela transforma essa terra de improdutiva em terra produtiva, ela obtém valor com o uso do solo tanto com a agricultura quanto com a pecuária. O ciclo de produção agrícola envolve planejamento agrícola, compra de insumos, plantio, manejo ou práticas agronômicas do plantio, como por exemplo a irrigação, colheita e por último comercialização. Após a maturação do solo e valorização da terra, a propriedade está pronta para a venda, gerando lucro, onde uma parte é distribuída aos acionistas em forma de dividendos e outra parte é reinvestido nas operações, garantindo assim o crescimento sustentável da companhia. Podemos chamar a Brasil Agro de imobiliária do agro, pois se fizermos um paralelo, o que a Brasil Agro faz parece muito como o que uma imobiliária que compra uma casa velha, reforma essa casa, aluga por um determinado tempo e no final vende essa casa. No caso da Brasil Agro, ela compra a terra, enquanto torna essa terra produtiva, obtém lucros, tanto com produções agrícolas quanto com a pecuária. Quando esse terreno, essa terra se torna produtiva, vende por um preço muito superior ao que comprou. E fazem isso de maneira sustentável. Olhando para alguns fundamentos da Agro 3, vemos que ela tem 100% de tag-along. Tag-along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários caso seja efetuada a venda do controle da sociedade. O free float, de 51%, ou seja, é o percentual de ações da empresa que estão em livre circulação no mercado, negociados através da bolsa. O dividend yield, que é o percentual recebido em forma de dividendos sobre o valor pago pela ação, ficou próximo de 20%. O índice preço sobre lucro, sendo negociado 6 vezes, indica o tempo de retorno sobre o investimento em anos, ou seja, para a Agro 3, o prazo previsto para retorno do investimento é de 6 anos. O preço sobre o valor patrimonial, sendo negociado 1,27 vezes, indica que a empresa está barata. Quanto menor, melhor, desde que outros fundamentos também estejam bons. O lucro por ação, LPA, de 4,44. O endividamento está baixo, o que é muito bom. E o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 20,5%, bem superior à taxa Selic. A taxa de crescimento anual composta das receitas cresceu quase 60% nos últimos 5 anos, enquanto que a taxa de crescimento do lucro foi de mais de 75%. A Brasil Agro geralmente divulga a distribuição de dividendos em outubro e no mês de novembro efetua o pagamento. Em 2022, eles fizeram 2 pagamentos de proventos, um em abril e outro agora recentemente em novembro, mais precisamente no dia 16 de novembro. André Guilhermon, CEO da Brasil Agro, disse recentemente em entrevista à Infomoney que a Brasil Agro quer ser uma pagadora de dividendos, de no mínimo 5% de dividend yield no longo prazo. A outra empresa do mesmo segmento é a SLC Agrícola. O grupo SLC nasceu em 1945 no município gaúcho de Horizontina, Rio Grande do Sul, como uma pequena oficina que fazia a manutenção das ferramentas dos agricultores da região. E na sequência como produtora de grãos, mas uma dificuldade que se tinha na época era a falta de implementos agrícolas, falta de maquinários para poder trabalhar. E aí a própria SLC começou a fabricar seus próprios equipamentos e, consequentemente, começaram a comprar, revender e fazer manutenção em tratores, até que em 1965 eles desenvolvem a primeira colheitadeira deles, a primeira colheitadeira feita no Brasil. E assim a empresa vai atuando tanto na parte de grãos como na de implementos agrícolas. Em 1977, o grupo SLC resolve separar, criando a SLC Máquinas, voltadas para implementos agrícolas, e a SLC Agrícola, produtora de soja, de milho, algodão, criação de gado, fazendo a integração lavoura-pecuária. A SLC Máquinas acabou chamando a atenção de uma empresa gigante do setor, a John Deere, e faz uma joint venture. Com isso, a John Deere começa a produzir suas máquinas e equipamentos aqui no Brasil, através da SLC Máquinas, até que no ano de 1999, a John Deere adquire a totalidade das ações e o controle da SLC Máquinas,
E a partir desse momento, o grupo SLC fica somente com a SLC Agrícola. Depois, no ano de 2007, eles fazem o IPO, suas ações passam a ser negociadas em bolsa e a partir daí se concentram na produção de grãos e fibras. E no ano de 2020, compram as operações agrícolas da Terra Santa por 750 milhões de reais, ampliando sua produção, se tornando um dos maiores grupos empresariais produtores de sementes e de grãos do Brasil. Com matriz em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa possui 23 unidades de produção, sendo 22 próprias e uma arrendada, distribuída em 7 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Minas Gerais. Na safra 2021-2022, a produção totalizou quase 673 mil hectares plantados, empregam cerca de 4 mil colaboradores e o faturamento anual é superior a 3 bilhões. Diferentemente da Brasil Agro, a SLC Agrícola busca o aumento da produtividade por meio de aquisições e arrendamento de terras já maduras e por meio do uso racional e eficiente dos fatores de produção, como terra, máquinas, equipamentos, mão de obra com menor custo de produção, conseguindo assim crescer de forma orgânica. Com um sistema de integração lavoura-pecuária, a SLC Agrícola realiza uma espécie de terceira safra por meio de uma estratégia de produção que integra as práticas de culturas anuais e pecuária em um mesmo espaço, gerando um ambiente mais estável no que tange às características físicas, químicas e biológicas. Agora, olhando para alguns fundamentos da SLC Agrícola, que tem o ticker SLC3, ela tem 100% tag along e com um free float de 45,32, ou seja, são as ações disponíveis no mercado para negociação. Podemos ver que ela está listada no novo mercado, sinalizando que tem um alto nível de governança corporativa. O seu dividend yield de 5,42 não é dos melhores e historicamente pagam pouco dividendos, em média 3,51%. O preço sobre lucro, PL, de 7,12 vezes, esse índice, como eu já disse anteriormente, quanto menor, melhor, pois é o tempo que demora para você reaver o capital investido. O preço sobre valor patrimonial de 1,99 vezes, esse é um indicativo que informa se o valor de uma ação está relativamente caro ou barato. Para esse índice, quanto menor, melhor, porém cuidado. Um índice muito baixo, inferior a 1, pode também indicar que a empresa tem problemas, portanto, cuidado ao olhar somente para o valor do preço sobre valor patrimonial, sem olhar para o macro. O endividamento está aceitável e o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 27,88%, excelente, bem superior à taxa Selic, de 13,75%. O custo de oportunidade aqui muito favorável à SLC do que qualquer investimento que paga um retorno próximo à Selic. O CAGR, Compound Annual Growth Rate, taxa de crescimento anual composta das receitas dos últimos 5 anos foi de 30,68%. Enquanto que a de lucro foi de 113,71% nos últimos 5 anos. Geralmente fazem o pagamento de dividendos em maio. E quais os riscos relacionados a esse setor especificamente? O primeiro deles é taxa de câmbio. A maioria das commodities agrícolas é influenciada pela taxa de câmbio e se o real valorizar em relação ao dólar, isso pode afetar as receitas das empresas desse setor. O segundo é o clima. A produção agrícola é suscetível a condições climáticas adversas, como seca, geadas, chuvas de granizo ou até altas temperaturas. Portanto, a produtividade pode ser afetada e, consequentemente, a receita da empresa. Terceiro, o ciclo das commodities. Os preços das commodities são cíclicos e impulsionados por variáveis de oferta e demanda. O quarto, pressão ambiental. Existe uma pressão muito grande dos ambientalistas quanto ao desmatamento para a pecuária ou agricultura. Portanto, as empresas devem focar em desenvolver terras improdutivas sem que para isso tenha que fazer uso do desmatamento ilegal. O Brasil é muito grande e sempre teve uma vocação para o agronegócio, que é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos. Até porque o Brasil e o mundo precisam de uma alimentação e o agronegócio brasileiro é bastante robusto e modernizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui outro vídeo como recomendação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, acompanhe o meu canal. Toda semana eu vou trazer conteúdos novos e de qualidade. Valeu, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.